Faz alguns minutos que eu saí de um posto de saúde e agora vim em outro para ver se conseguia um medicamento. E ao sair desse posto lá e ao chegar nesse aqui, eu vi pessoas vindo atrás do seu tratamento, seus exames de rotina, né? Uma consulta médica, consulta de enfermagem. A gente tem presenciado pessoas que procuram se cuidar, procuram cuidar do seu corpo físico. Mas aí eu te pergunto, e a nossa vida espiritual? E a nossa parte interna? E a nossa parte mental? Temos cuidado? Em 1 Timóteo capítulo 4, a gente vai ver sobre a apostasia. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Do versículo 6 ao versículo 16, vai falar sobre a exortação à fidelidade e à diligência no ministério, no qual o apóstolo vai dizer para Timóteo: expondo estas coisas, irmãos, serás bons ministros de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Os tempos que agora vivemos, os últimos, dos últimos dias que começam o cumprimento das profecias do fim, em qualquer instante onde Paulo usa o termo fé, que em resumo refere-se à cruz, portanto diz-nos aqui que alguns se afastarão da cruz como meio de salvação e vitória. Espírito malignos quer dizer espíritos religiosos, que faz algo parecer que é mais, na realidade não é. Deve-se traduzir a doutrina dos demônios a espíritos sedutores. Desviam os crentes longe da verdadeira fé, fazendo-lhes que creiam em doutrinas inspiradas por espíritos de demônios. Então, quando a gente fala em hipocrisia, corresponde aos professores dessas doutrinas de demônios, o que indica que algo os afasta da cruz. Então, quando a gente vai falar também sobre as mentes cauterizadas, os ensinos que deixam-nos de forma cauterizada na nossa própria consciência, conforme está escrito no versículo 2, refere-se ao fato de que estes impostores não atuam por engano, e sim deliberadamente contra a sua própria consciência. E quando Paulo vai falar a exortação, a partir do versículo 6, ele vai lhe chamar a atenção. Mesmo tempo diz que se não chamar atenção a estas coisas, não será um bom pregador do Evangelho, que nós devemos estar nos alimentando constantemente da palavra. Da mesma forma como nós vamos às caminhadas do dia a dia, da mesma forma como nós vamos num posto de saúde, num hospital, num centro odontológico, num centro psiquiátrico, desta mesma maneira nós devemos nos alimentar diariamente, constantemente da palavra de Deus. E assim nós vamos conseguir praticar a piedade. E essa piedade não é só para os nossos dias atuais, mas sim para um dia futuro, estando com Deus, sabendo que existe vida após a morte. Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus.